Glória a Deus. Eu sou da amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Uma alegria, uma satisfação estarmos juntos, cultuarmos nesse dia tão especial que o Senhor fez. Quero agradecer o carinho dos irmãos, pastor Celso e toda a nossa equipe, da qual eu faço parte, da equipe dos cultos de quarta e de sexta-feira. Eu peço a gentileza que você abra a sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 7, no verso 1 ao verso de número 10. Lucas, capítulo número 7, verso 1 ao verso número 10. Eu preparei o esboço e fui imprimir. E depois que eu imprimi, eu descobri que eu estou ficando velho. Porque eu não consegui enxergar nada. Tive que fazer tudo de novo para conseguir enxergar o que eu tinha escrito. E eu mandei fazer um óculos. Eu perdi meu óculos na semana atrasada. Eu fiz um óculos só de leitura. Então esse óculos eu tenho que escolher. Ou eu vejo o que está aqui na frente, ou eu vejo os irmãos. Então nesse momento eu vou olhar aqui. Depois eu vou deixar esse óculos de lado, senão eu não vou conseguir enxergar ninguém. Estou vendo só vulto aqui. Lucas capítulo 7, verso 1 ao verso 10. Os irmãos acharam? Amém? Diz assim: a doce e preciosa palavra do Senhor Jesus. Ao concluir todas essas palavras perante o povo, Jesus entrou em Cafarnaum. O servo de certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente à beira da morte. Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhe uns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar seu servo. Chegando eles a Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é justo que lhes faça isso, porque ama a nossa nação, e ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Então Jesus foi com eles. Ao chegar perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, não me achei digno de ir ter contigo. Disse, porém, uma palavra, e o meu servo será curado. Pois também eu sou homem de autoridade e tenho soldados sob meu comando. E digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem. Ao meu servo digo, faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, Jesus se maravilhou dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem em Israel achei tanta fé. Quando voltaram para casa, os que foram enviados acharam curado o servo. Amém, amém e amém. Podemos assentar? Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, minha oração é para que eu não venha falar nada de mim mesmo, ou da minha própria carne ou experiência, mas que tão somente eu seja instrumento do Senhor para transmitir a mensagem do trono da graça de Deus para os nossos corações nessa noite. Esse texto que nós acabamos de ler, um texto especial que foi transcrito pelo médico Lucas. Lucas, ele não vivenciou aquilo que ele escreveu, mas ele entrevistou as pessoas principais para que este evangelho fosse escrito e chegasse às nossas mãos. Os evangelhos, eles têm a pretensão e o objetivo de apresentar Jesus por diversas perspectivas. É como se nós estivéssemos olhando para um prédio e você olha esse prédio por um lado da rua, olha pelo outro lado, olha pelo fundo, você vai ter uma visão completa. E é para isso que nós temos 4 evangelhos, para apresentar uma visão completa acerca de Jesus e da sua mensagem. Esse texto nos fala de um personagem, um centurião, um homem responsável
por 100 soldados. Este homem era um homem italiano. E por algum motivo, este homem encontra a fé no Deus de Israel. E ele se torna um amigo próximo do povo de Israel. E este centurião é especial porque ele chama a atenção devido à sua fé. Nós vamos observar nos evangelhos, os registros, nós não vamos ver Jesus elogiando muitas pessoas. Mas Jesus vai elogiar 2 pessoas. E essas 2 não eram judeus, não eram israelitas. Um deles é o centurião e a outra é a mulher sunamita, a mulher que estava com a sua filha miseravelmente endemoniada. Essas pessoas receberam o elogio de Jesus. Então é algo importante que nós devemos entender e compreender nesse texto. Esse texto, meus queridos irmãos, trata da minha vida e da sua vida. Ele fala dos nossos problemas. O que nós podemos fazer com os nossos problemas? E o que Jesus tem a ver com isso? Primeira questão que você precisa compreender é que Jesus se importa com os nossos problemas. Existem muitas pessoas que acreditam que a figura de Jesus é de alguém que está muito longe. A figura de Deus é de alguém que está muito alto. E não é difícil ouvir alguém dizer: Deus está muito longe, Ele não vai se importar comigo. Ele não vai se importar com a minha vida. Ele não vai se importar com os meus problemas, com as coisas que estão acontecendo comigo. E ao contrário disso, nós vamos observar na palavra de Deus que Deus se importa com os nossos problemas. E quanto mais detalhista e quanto menor o problema que você levar para Cristo, maior será o seu grau de intimidade com o Eterno. A partir do momento em que você começa a levar os detalhes, as minúcias, as decisões que nós tomamos todos os dias. Todos os dias nós tomamos decisões. Mas existem decisões de curto prazo, de médio e de longo prazo. E quando nós incluímos a pessoa de Jesus na decisão, nas nossas decisões triviais, nós estamos convidando Jesus para caminhar conosco, para andar conosco na nossa vida. Então, se você entrou aqui, ou se você está nos ouvindo e acha que Deus não se importa com você, você está enganado. Deus se importa com os seus problemas. Jesus se importa com todos os seus problemas. E foi para isso que veio. Para isso que Jesus veio. Para vivenciar todos os nossos dilemas e vencê-los. E é por isso que em Cristo somos mais do que vencedores. Porque a luta que você está passando agora, Jesus já venceu. Ah, pastor, mas Jesus não passou pelo que eu estou passando. Passou. Jesus foi traído. Jesus teve fome. Jesus teve sede. Jesus foi vilipendiado, xingado. Jesus foi humilhado na pior morte que existe, na morte de cruz. Se existe alguém que sabe exatamente como você está se sentindo, essa pessoa é o nosso Senhor Jesus Cristo. Existem problemas na nossa vida, todos nós vivenciamos problemas. E existem pelo menos 2 categorias de problemas. Existem aqueles que nós podemos evitar, como por exemplo, amizades prejudiciais, vícios, cobiça, maledicência e mentira, sexo fora do casamento. São todos problemas que nós podemos evitar. Mas existem
problemas que batem à nossa porta e que simplesmente a gente não pode evitar. Desemprego, enfermidade, às vezes a morte de um ente querido, filhos que se afastam da fé, crises em nosso relacionamento conjugal. São problemas que a gente não quer, são problemas que a gente evita, mas que eles simplesmente batem à nossa porta. Diante dessas situações, nós podemos escolher pelo menos 2 tipos de atitude. A atitude pode ser compreendida através de uma fórmula simples. Atitude é igual a sentimento, mais pensamento, mais ação, mais decisão. Isso é uma atitude. Sentimento todos nós temos e você não escolhe os sentimentos que você tem. E é isso que eles são, sentimentos. Às vezes você sente raiva, você não queria sentir raiva, mas você sente raiva. Às vezes você sente medo, você não desejaria ter medo, mas você simplesmente sente medo. E cada sentimento vai provocar em nós um tipo de pensamento. E o pensamento você já começa a escolher. Qual é o tipo de pensamento que você vai ter? Eu posso, por exemplo, encontrar com o pastor Celso na rua e eu bato a mão para ele e ele não me responde. E aquilo gera em mim um sentimento. O primeiro sentimento talvez seja o sentimento de raiva. Mas que falta de consideração. Eu bati a mão para o Celso não me respondeu. Posso também ter um sentimento de medo. Meu Deus, será que eu fiz alguma coisa? Isso tudo vem na nossa cabeça. E o tipo de pensamento que você vai ter, você escolhe. Talvez você pense, poxa, o Celso cresceu mesmo, não quer mais saber dos outros. Virou orgulhoso. Ou então você pode pensar, eu acho que ele não me viu. Porque se ele tivesse me visto, ele iria me atender. Vários sentimentos, vários pensamentos, mas eu escolho qual que vai dominar a minha vida, qual que vai dominar a minha mente. Depois, sentimento, pensamento, eu tenho uma decisão. Vou tomar uma decisão. Eu vou ligar para ele. Vou ligar para o Celso. Ô Celso, está tudo bem? Eu encontrei com você na rua. Você não me viu? Mas só a decisão não é o suficiente. É necessário o quê? Ação. Porque muitas vezes a gente decide muitas coisas, mas a gente não age. A gente decide, vou ler a Bíblia, vou dedicar mais tempo à oração, vou fazer parte do grupo de visitação, vou ligar para o meu parente que faz muito tempo que eu não ligo. A gente decide muitas coisas, mas no final das contas a gente faz muito pouco, porque não podemos evitar. Nós temos que entender que tem que ter decisão e tem que ter ação. E quando você junta tudo isso, você tem uma atitude. E qual é o tipo de atitude que você tem cultivado diante dos problemas que você tem vivido? Você pode, diante das dificuldades da vida, você pode ficar amargurado, assim como Noemi. Nós estamos estudando o livro de Ruth na escola dominical. Te convido a estar conosco de domingo de manhã. Talvez você possa ficar como Noemi, que quando chegou sem nada, numa situação muito difícil, ela resolve mudar de nome. Fala assim, não me chame mais Noemi, chamai-me Mara, que significa amargo, pois o Todo-Poderoso tem me dado amargura, sofrimento, dificuldade. Essa foi a atitude de Noemi diante dos problemas. Talvez você possa ficar depressivo. Em algumas situações você pode até ficar revoltado com Deus. Porque tem muita gente que acaba culpando Deus pelos seus próprios problemas. São atitudes que você pode ter. Ou então, você pode confiar em Jesus e ficar certo de que
Jesus vai te ajudar a resolver esses problemas. Você escolhe a atitude que você vai ter. E dependendo da atitude que você escolher, há um Deus no céu que pode olhar para você e dar um sorriso. Isso é adorar a Deus. Adorar a Deus é Deus olhar para você e sorrir. E nós podemos adorar a Deus em qualquer circunstância, na dificuldade, no problema, na enfermidade, mas continuarmos firmes na promessa de que o Senhor tem cuidado de nós. O centurião vai me ensinar 6 lições sobre confiar em Cristo para resolver os meus problemas. A primeira questão, ou a primeira lição que a gente aprende com o centurião, está no verso 3. Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhe uns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar seu servo. Quando ele ouve falar de Jesus, quando alguém vai contar uma história e diz assim: rapaz, tem um homem aqui na cidade, o nome dele é Jesus, ele veio de Nazaré, mas é impressionante, porque vai uma multidão, e a multidão cheia de doença, cheia de dificuldade, e todo mundo que encontra esse Jesus é curado. O cego foi lá e chamou Jesus, Jesus curou o cego. O manco chegou lá, saiu andando normalmente. Todo mundo que vai encontrar com esse Jesus tem o seu problema resolvido. Então o centurião ouve falar de Jesus e vai lá e pede para alguém convidar Jesus para ir na casa dele para resolver um problema. A primeira lição: quer resolver a sua dificuldade, quer pedir ajuda de Jesus, creia que Jesus pode resolver todos os seus problemas. Creia que Ele pode resolver os maiores problemas que você tem, as maiores dificuldades. Porque talvez você pense: não, mas se eu tivesse alguém que pudesse na prefeitura, que pudesse no tribunal, alguém com uma caneta pesada, uma caneta forte, que desse uma decisão ao meu respeito, acho que eu ia bem. Mas a Bíblia diz que maldito o homem que confia no homem, maldito o homem que faz do braço da carne o seu braço forte. Pode ter juiz, pode ter político, pode ter tudo isso, mas nós confiamos no nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tem poder para resolver os nossos problemas. Qual é a sua maior dificuldade, o seu maior problema hoje? Coloca ele diante de Jesus. Confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Provérbios capítulo 3, verso 5, verso 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos, confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento, e Ele endireitará as suas veredas. Você está subindo uma serra sinuosa e você não consegue ver o final desta serra. A palavra de Deus diz que se você reconhecer o Senhor, não se apoiar naquilo que você sabe, e você adorá-lo, Ele vai arrumar essa serra e vai virar uma estrada plana para você poder passar. Creia que o Senhor pode resolver. O centurião mostrou essa lição para nós. Ele creu em Jesus. A segunda lição: reconheça que só pela graça de Jesus seus problemas serão resolvidos. O pessoal faz aquele movimento e fala assim: Jesus, esse italiano, ele tem um coração muito bom. Ele é soldado, ele é um responsável por um patrulhamento, por um grupo, uma tropa, mas olha, ele tem um coração muito bom, eu acho que o senhor deveria ir lá. E aí Jesus começa a ir para a casa do centurião.
Aí o centurião manda outra comitiva. E ele fala assim: não sou digno de receber o Senhor na minha casa. Às vezes a gente acha que a gente tem que ser bom para ser abençoado. Ah, se eu for uma pessoa boa, eu vou ser abençoado. Não, você inverteu. Não é se você é bom, você vai ser abençoado. A questão é, se você for abençoado, você vai ser bom. Porque, meus queridos irmãos, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu não mereço o bem que o Senhor me faz. Eu não mereço a presença do Espírito Santo. Eu não mereço os dons. Eu não mereço o consolo que a palavra me dá. Eu não mereço, mas eu recebo pela graça do Senhor Jesus. Não sou bom. Que às vezes as pessoas falam: se eu fizer isso, se eu fizer aquilo. Meu querido irmão, se você fizer, Deus é fiel. Se você não fizer, Deus continua sendo fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Deus é tão bom que na hora de nos abençoar, Ele se garante. Ele não abençoa porque a gente é bom, não. Você deve ser bom sim, porque você vai vivenciar a lei da semeadura. Quem planta coisa boa, colhe coisa boa. Se você plantar coisa ruim, o que você vai colher? Coisa ruim. Mas a bênção de Deus, ela vem do alto. Ela não depende de você. Deus te abençoa porque Ele te ama. Deus te abençoa porque Ele é teu Pai. Deus te abençoa porque Ele gosta de você. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Todos somos indignos da bênção, porque sem a graça nós estamos perdidos. Tem muita gente se achando alguma coisa, irmãos. E nós não somos nada. Recebemos a salvação pela graça. Veio do alto. O véu se rasgou de alto a baixo. Sabe o que isso quer dizer? A salvação vem de Deus para o homem. A religião diz que a salvação vem do homem para Deus. Você precisa atender um requisito, você precisa obedecer algumas regras e você vai ter acesso a Deus. Na salvação é diferente. A salvação, ela vem de cima para baixo. É Deus quem pavimenta o caminho para você chegar na presença dEle. Não é você que anda por esse caminho. Porque se você não depender do Senhor, porque se você não depender do Espírito Santo, você não vai conseguir. Somente dependendo do Senhor é que você terá a sua vitória. A terceira lição que esse centurião vai nos ensinar, que nós devemos depender do poder de Jesus. Depender do poder de Jesus. No verso 7 diz: não achei digno de ir ter comigo. Disse, porém, uma palavra e o meu servo será curado. Olha a fé desse homem. Esse homem não estudou. Esse homem não passou por um curso. Ele simplesmente confia no poder de Jesus. Ele fala assim: eu só preciso de uma palavra. E ele vai explicar por quê. Porque ele fala assim: eu sou homem sujeito à autoridade. Quando eu digo para um ir, esse vai. Quando eu digo para vir, ele vem. Uma palavra de Jesus tem o poder de fazer com que a bênção chegue até você. Uma palavra apenas. Apenas uma palavra. Depender do poder de Jesus. Você não precisa ver, você não precisa tocar. Basta crer. Cuidado. Cuidado com essas coisas que as pessoas lançam por aí. E elas falam assim: isso aqui é para estimular a fé. Estimular a fé, pastor Cícero. Aí começa. Coloca aqui um monte de chave. Aí as pessoas vêm: pega a sua chave aí, leva a chave para casa. Essa vai ser a chave. E Deus vai abrir na sua vida. Deus vai te dar uma chave para abrir uma porta.
Aí fica a pessoa com aquela chave segurando, levando. Você não precisa disso, basta crer. Uma palavra apenas. Uma palavra apenas. Cuidado. Às vezes coloca, tudo isso é muito criativo, muito bonito, mas isso não tem efeito. Coloca o santo coloca a arca da aliança. E as pessoas se alegram com a figura da arca da aliança, mas não entendeu que Jesus, ele não precisa mais da arca da aliança. Nós temos acesso. Você tem acesso ao Pai. Você não precisa de oração de A, de oração de B. Se você dobrar o joelho e orar, o Senhor ouve a tua oração. Tem gente que vive assim, não, fulano tem que orar, botar a mão na minha cabeça. Meu irmão, se você orar, Jesus ouve e fala com você. E você não precisa de intermediário. Ele usa os servos. Usa, uma bênção, muito bom. Mas tem gente dependente de ficar ouvindo os outros falar. É muito bom ouvir os outros falar, mas é melhor ainda ouvir Deus falar no seu coração. Essa experiência é uma experiência indelével. Dependa do poder de Jesus. A quarta lição: sujeite sua vida à autoridade de Jesus. Porque esse princípio para o centurião é muito claro. Ele era militar. O princípio da autoridade para ele era claro, não havia nenhum tipo de dúvida. Ele entendia que missão dada era missão cumprida. Sem nenhum tipo de ficar discutindo, de ficar questionando. Os irmãos já viram algum anjo questionar Jesus? Questionar Deus? Gabriel, vai lá, manda mensagem. Aí Gabriel fala assim, não Deus, isso é muito, tá meio barro, meio tijolo, eu não vou não. Não é assim que a vontade de Deus é feita no céu. E é por isso que a gente deve orar. Seja feita a sua vontade, assim na terra como é feita no céu. Como que a vontade de Deus é feita no céu? Como que a vontade de Deus é feita no céu? Será que alguém se levanta e fala assim, Deus, eu acho que o Senhor está abençoando muito aquela irmã, o Senhor devia parar de abençoar ela, ela não merece tanto assim. Você acha que isso acontece, irmãos? Mas tem muita gente que faz isso. E quando Deus dá uma ordem, Senhor, não vou não. Vai lá, fala com ela, para você perdoar. Não, Deus, não vou perdoar não. Difícil. Ela não mudou. Aí Deus fala para você, quem disse que você tem que perdoar quem mudou? Vai lá, ama o seu próximo. Não, é muito difícil amar o próximo. Eu amo, mas ele lá e eu aqui. Que amor é esse? Será que nós estamos sujeitando a nossa vida à autoridade de Cristo? É isso mesmo. A gente quer muito, mas a gente não quer se sujeitar a obedecer a palavra do Senhor. Semelhante àquelas pessoas que querem a bênção de Deus, mas não querem o Deus da bênção. Semelhante ao que está acontecendo hoje, que as pessoas estão vendendo o Evangelho. Vendendo o Evangelho dizendo assim, venha para cá e seja feliz. Venha para cá, se case e tenha muitos filhos e seja sempre dono de uma multinacional. Deus te fez para ser rico, Deus te fez para ser aquilo. E aí quando a gente vai para a Bíblia, no mundo tereis aflições. Quando a gente vai para a Bíblia, o sábio vai dizer assim, tudo é vaidade. Tudo que vi debaixo da terra é vaidade. Qual é o resultado? Qual é a conclusão? Teme a Deus, faça o bem, porque o resto é tudo vaidade. Que tipo de evangelho que a gente está vivendo? Que tipo de evangelho que a gente está pregando? Esse homem sujeitou a sua vida à autoridade de Jesus. A quinta lição: cultive uma fé sincera em Jesus. Jesus falou, ouvindo isto, Jesus se maravilhou dele e voltando-se disse à multidão que o seguia, digo-vos que nem em Israel achei tanta fé.
fruto de uma decisão pessoal. Aquele homem decidiu crer em Jesus. Cultivar a fé sincera em Jesus. Cultivar, meus queridos irmãos, fala de ações que nós fazemos todos os dias. Cultivar é todo dia. Todo dia. É você plantar uma semente de oração. É você, como Paulo nos ensinou lá na segunda carta aos Coríntios, pegar todos os pensamentos e levar cativo a Jesus. Sabe o que é isso? Que às vezes você pensa assim: eu vou morrer. Eu vou morrer. A situação está tão difícil, eu estou sentindo a dor aqui, estou sentindo a dor na perna, eu vou morrer. Aí você pega esse pensamento e você leva cativo a Jesus. E aí Jesus vai dizer assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você leva para Jesus e Jesus vai dizer assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você leva esse pensamento para Jesus, Jesus olha para você e diz assim: eu sou o seu pastor, nada lhe faltará, porque você é uma ovelhinha de Jesus. E é Jesus quem cuida da sua vida. Pega o pensamento ruim e leva para diante de Jesus. Você vai ficar cativo, você vai ficar preso. Porque a palavra do Senhor tem que ter poder na nossa vida e no nosso coração. Cultive a fé sincera em Jesus. Todo dia, confiando nele, confiando na palavra dele e declarando a palavra dele. E mesmo que tudo esteja contrário, você continua cultivando a sua fé sincera em Cristo. E em último lugar, confie que Jesus dará a solução de que você precisa no momento certo. É no momento certo. Oração não é controle. Oração é entrega. Às vezes a gente quer controlar as coisas. E a gente ora assim, fala: Senhor, vai ali, faz isso, faz aquilo. Na nossa oração a gente viaja ao mundo. Senhor, vai lá na Etiópia, Senhor, agora. Depois vai no Afeganistão, pá, a gente vai mandando Jesus fazer tudo. E a oração não é para Jesus fazer as coisas lá, é para fazer as coisas aqui. Meu coração tem que ser entregue para Jesus em oração. Que a sua oração revela o seu coração. Você já teve coragem de orar reclamando? Já teve coragem de falar para Deus, chegar para Deus e falar: Senhor, estou aceitando essa situação não. Eu não aceito isso não. Está errado isso. Você já teve essa experiência? Foi reclamar para Jesus alguma vez? Porque eu já tive essa experiência e não foi como eu pensava. Porque quando eu fui reclamar com Jesus, o Senhor já falou comigo. Não, está certo, Jesus, o Senhor está certo. Estou errado. Eu estou querendo que a pessoa seja a mudança que eu tenho que ser. Eu estou querendo que o meu inimigo sofra, e não é isso que Jesus quer. Jesus quer que eu não seja inimigo de ninguém. Eu posso ter inimigos, mas eu não posso ser inimigo de alguém. Jesus falou: amai os vossos inimigos. Eu vou gostar deles? Não, não vou gostar deles, mas eu vou tratá-los com respeito. E se um dia eles baterem a minha porta precisando de algo, vou dar de comer, vou dar de beber, vou tratar com respeito. Só tem um jeito de fazer isso. É você dependendo do Espírito Santo de Deus. É o único jeito de vivenciar a palavra do Senhor. Jesus olha maravilhado naquela situação. Uma palavra. Aquele homem entendia que a palavra de Deus, ela vai
e nunca volta vazia. Uma palavra do Senhor. Apenas uma palavra, a tempestade cessa. Apenas uma palavra, o demônio vai embora. Apenas uma palavra e a febre, como se fosse uma pessoa, obedece ao que Jesus fala e vai embora. Uma palavra era o que aquele homem pediu e foi o suficiente para que ele pudesse receber. Nessa noite você veio aqui tão castigado por essas ondas, pensando como é que você vai sair dessa situação, e o Senhor fala para você: calma, eu estou com você no barco, e na hora certa eu vou enviar a palavra, e a tempestade e o vento e toda a situação vai simplesmente se curvar à autoridade da maior majestade do universo, ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Em vez de dizer para Jesus qual o tamanho do seu problema, fale para o seu problema o tamanho do Jesus que você serve. Não tema, a gente pode sofrer um pouquinho, mas a nossa vitória está garantida no Senhor. Crer significa depender. Enquanto o Senhor não for a última coisa que a gente espera, nós vamos passando situações, passando. Você pensa assim: não, ainda tem uma saída, eu vou tentar por aqui. Aí, porta fechada. Não, mas se eu vier por aqui eu vou conseguir. Porta fechada. Aí quando todas as portas se fecham, tudo fechado, aí você lembra que há um Deus no céu. E quando você ora, o Senhor abre a porta para você passar. Em vez de esperar as portas fecharem, já convida Ele agora, já depende dEle agora, e entra pela porta que Ele abre e saia pelas portas que Ele fecha. Crer é depender, e depender é confiar. E nós temos que aprender a confiar em Cristo. Porque o inimigo sopra na sua mente dizendo assim: olha, Deus vai deixar você passar a prova, viu? Deus vai deixar você ficar enrolado. E nesse momento você precisa confiar. Confiar. Abraão está com Isaac, leva lá uns empregados para o monte onde Deus mostrou que deveria apresentar Isaac como sacrifício. Aí os empregados estão lá, Abraão falou assim: vocês ficam aqui, eu e o menino vamos adorar, e depois nós voltaremos. Ele tinha a missão de matar Isaac, estava lá com Isaac do lado, mas ainda assim ele confiou no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. A caminhada, sabendo que tinha que tomar uma decisão difícil, ele continuou confiando no Senhor. Confia no Senhor, o Senhor vai te dar o livramento. Crer é depender, depender é confiar, e confiar é se sujeitar. E isso é o verdadeiro significado de humildade. Tem muita gente que acha que ser humilde é ser pobre. Mas eu te digo que tem muito pobre que é orgulhoso. Muito pobre que é orgulhoso. Às vezes o camarada é pobre porque está precisando. Aí você dá um negócio para o cara não aceita, não. Não, eu não aceito esmola, eu não aceito aquilo, mas está precisando. E às vezes você encontra gente de muitas posses que é humilde. Humildade não é pobreza. Humildade é submissão. Ser humilde é ser submisso. E quem crê em Jesus é submisso a Cristo, através da sua palavra
e das autoridades que Ele constituiu. Crer é depender, depender é confiar, confiar é se sujeitar. E tudo isso é cultivar a fé em Jesus. E assim você receberá a bênção do Senhor. Você quer ver o seu problema solucionado? Quer receber a bênção? Então creia que Jesus vai resolver esse problema no tempo determinado, de acordo com a vontade dEle. Porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E a bênção do Senhor enriquece, não acrescenta dores. E essa dificuldade que você está vivendo hoje, ela não está atingindo só você, está atingindo toda a sua família. Mas a solução que Jesus vai dar, o nome dele vai ser glorificado em você, lá na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na sua rua. Todos vão olhar e vão dizer: foi Jesus que fez. Foi o Senhor que fez, e a glória será dele. E quando ele recebe a glória, ele sorri. E quando ele sorri, a tua vida é iluminada. E quando a tua vida é iluminada, você recebe o conforto, a graça e a presença do Senhor Jesus através do seu Santo Espírito. Saiba, reconheça que Ele pode resolver o teu problema. Estou caminhando para essa conclusão. Eu quero compartilhar com você. Você sabe qual o maior problema que uma pessoa pode ter na sua vida? É não ter Jesus como Salvador. Esse é o maior problema. Porque Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer já está condenado. Deus é tão maravilhoso que Ele nos deu um caminho, o caminho da fé. E ao contrário do que muitos pensam, você não precisa pagar para ir para o céu. Você não precisa nem fazer parte de uma igreja para ir para o céu. Mas tem uma coisa que não pode faltar: é Jesus. Porque só Jesus salva. E nós recebemos a Cristo, convidando Ele para entrar no nosso coração. Jesus não invade a vida de ninguém. Jesus não estoura a porta do coração de ninguém. Ele é tão gentil, tão doce, tão amável, que Ele vai ficar na frente da porta e vai dizer assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei e cearei com ele. Só você pode abrir a porta do seu coração para Jesus. Só você pode tomar esta decisão. E eu queria convidar você a tomar essa decisão nessa noite. Se você quer receber Jesus como seu Senhor e Salvador, faz um sinal com a sua mão assim: eu quero fazer uma oração por você. Temos uma querida aqui. Deus te abençoe. Cadê a Verinha? Acompanha a nossa querida aqui. Tem mais alguém que quer aceitar Jesus? Temos uma segunda pessoa convidando Jesus para entrar no seu coração. Talvez você esteja afastado dos caminhos do Senhor. Hoje é o dia que o Senhor escolheu para você voltar para casa. Você voltar para Jesus. Porque o Senhor tem uma grande obra para realizar na sua vida. Nós vamos orar por essa querida irmã que convidou Jesus para entrar no seu coração. Dá você a ficar de pé. Você pode tomar uma decisão aonde você estiver. Pode mandar uma mensagem no chat dessa transmissão e nós vamos orar por você. Já aceitou? Amém. Qual é o seu nome, querida? Mariana. Nós vamos orar por você. Deus vai te abençoar. Amém. Eu tenho certeza que Deus sabe o que te trouxe aqui nessa noite. Ele sabe. E Ele vai entrar com providência. Amém? Deus abençoe você rica, poderosa e abundantemente. Eu agradeço essa oportunidade. No nome santo de Jesus. Posso orar? Vem para cá, vem para cá. Abaixa a sua cabeça, feche os teus olhos. Nós vamos orar ao Senhor. Pai querido, Pai de amor,
Nós te somos gratos, Senhor Jesus querido, por essa noite tão preciosa que nós passamos na tua presença. E eu rogo a ti, Senhor, que esta semente que ora foi plantada em corações, que ela venha alcançar solo fértil, e que o inimigo não venha roubar esta palavra, mas que esta palavra dê muito fruto, para que esta situação seja totalmente mudada, Senhor. E o Senhor tem poder para fazer isso. O Senhor tem poder para fazer muito mais abundantemente além daquilo que nós pedimos ou pensamos. E nós rogamos que esta palavra seja verdade na nossa vida e no nosso coração. Entra com providência nos casamentos, entra com providência na saúde. Pai querido, repele esta enfermidade. Senhor da glória, entra com providência nesse que está tanto tempo longe da tua presença. Traz de volta, Senhor, para que ele possa voltar a sentir a alegria do teu Espírito Santo da salvação. Continua conosco, recebe todo o louvor e toda a adoração. E nós te agradecemos no teu santo e maravilhoso nome, Jesus. Amém, amém e amém. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus.